O que o copo diz pra água? Alguma coisa assim. Cara, pô, ele fazia essas perguntas de charada, nada a ver, né? Que vai influenciar isso no, dentro do RP, não vai influenciar em nada. Relatório. Vitor, o senhor Vitor, quem pegou do delegado, mano? Ô, senhor Leonardo, só uma pergunta. O senhor falou que eu estava na avaliação até sexta-feira. Eu só quero saber se eu ainda estou nessa avaliação. Prestando continência, senhor Luiz. Senhor Vitor. Pois Porque eu já sou major. Uma coisa assim. não, eu falei, peraí. Eu falei que eu vou lhe ensinar como é as coisas dentro do EB para você não cometer erro e futuramente, se você tiver na linha, você tá pegando sua faixa de major de volta. Sim, senhor. Ô, senhor Luiz. Ô, seu Leonardo, eu não sabia que ele falava. É só para falar que antes o senhor Leonardo tinha falado que eu teria que trabalhar bem até sexta-feira para ver se eu conseguiria passar na avaliação para virar major. Só para te falar mesmo, né?
Senhor Luiz, eu não estou pedindo cargo não, só queria saber se ainda vai continuar assim, se vai ser até sexta-feira, se eu trabalhar bem que eu vou conseguir virar major. Só queria saber isso, se eu trabalhar bem que eu vou conseguir virar. Não estou pedindo cargo, viu? Só para falar. Essa era a minha dúvida. Meu irmão, fala bem, diga aí. Se conserta, moleque. Eu pensei que o Zay era uma criança, criança assim, criança mesmo, tá ligado? Ó, é aula amanhã, viu, Zay? Pra você pegar tudo do EB, viu? Fazer uma aula. É, Zay. Você vai passar pela avaliação aí do Major Vitor. E dependendo do que ele me falar, depois dessa avaliação, aí talvez eu te devolva a tua farda. Sim, senhor, só queria saber que dia acaba essa avaliação. Aí depende do seu comportamento. Lembrando que se você depois que conseguir pegar a farda de novo, você cometer qualquer erro, não tem mais outra chance, tá? Talvez até Sim, volte pro senhor, EB, sim, mas não senhor. volta como major mais não. E eu só vou lhe coisar, só vou falar se você tá apto ou não. Ou só vou falar se você tá apto, se você mudar mesmo. Se você não mudar, eu vou ser sincero, viu? Algum desses dois privados aqui é do pessoal que foi recrutado ontem? Como assim? Mas como é que tu tá de sargento? Não, eu quero que tu me explique. Senhor Leonardo, o senhor poderia vir aqui, por favor? O senhor falou que o Vitor ia, tipo, ver virar major. Só queria tirar uma dúvida. Essa avaliação vai ser até que dia? Não estou pedindo cargo. Tá bom, eu só queria saber se a avaliação seria até sexta, porque o senhor tinha falado que ia ser sexta-feira, só queria saber isso.
Sim, senhor, só queria falar que eu quero muito virar major e vou me esforçar. Vou trabalhar bem para conseguir virar major. Vamos lá. Me manda tua carteira de trabalho aí, por favor. Não entendi foi nada, mas beleza. E quem foi que deixou eu te dar a farda de sargento se tu era tenente ou Pedrinho? É porque, tipo assim, eu tinha saído por um motivo inar, né? Aí, tipo assim, como eu entrei, né? E como eu entrei, eu já queria ser tenente, né? Porque ia ser. Os outros iam falar assim, ah, entrou agora, já virou tenente. Aí eu passei algum dia em sargento, aí depois eu ia pedir pra botar minha farda de novo. Cadê o chorão do Brandão? Não apareceu, não? Encontrei ele hoje lá no naquela lojinha lá que vende os acessórios, lá perto da minha casa. Aí quando eu tava encostando assim, ele se chegou, na feirinha. Aí eu fui falar com ele, fui dizer a ele, né, pô, pra fazer um RP bacana, né, pô. Eu não me importo, gente, ó, pra vocês entenderem, eu não me importo se o cara vai ganhar da gente e vai conseguir pegar nosso caminhão, não, entendeu? O que eu fico chapado é o cara quebrar as regras, entendeu? Do mesmo jeito que a gente não pode subir o morro atrás do CF, eles não podem entrar na garagem da PF depois que a gente chegar lá, entendeu? Pois é, aí eu fui falar com ele, já tinha falado com ele lá no DC, e o prefeito falou, né, que realmente não pode entrar entrar na garagem. Aí, em seguida, acho que alguns minutos depois, eu vim aqui na cidade rapidinho. Pois é, eu vim aqui na cidade bem rápido e ele chegou junto de mim, né? Só que na feirinha é área safe, né? Aí ele não fez nada. Eu peguei e fui falar com ele, só que aí sem querer ligaram pra mim, eu tava usando o 5G. Ligaram pra mim e minha rede caiu. Mas ainda deu tempo dele falar pra mim: "Ah, vocês que só querem ganhar". Mas não é isso não, pô. Tava ontem eu e o Vitor no caminhão, os caras tentando derrubar o nosso caminhão com moto. Isso não existe, pô. Tudo bem que é IP e tal, só que é, tem que ser fiel à realidade, né? Se o cara quer derrubar, ó, eles são tão burros que eles não fazem uma coisa aqui que eu não vou falar pra vocês, porque sei lá, né? Vai que vocês saem daqui, vira faccionado aí e pega a minha estratégia. Mas tem uma arma aqui, alguns sabem, mas eu não vou falar o nome, né? Tem uma arma aqui que ela faz uma coisa que ele conseguiria parar o caminhão sem precisar tentar derrubar com
passando com a moto embaixo, do lado dela. E eles não sabem disso, eu acho. Ou sabem e são tão burros que não usam. Entendeu? Mas, enfim, eu vou pegar as 3 provas. Vou solicitar uma pacificação. A princípio, eu tô... Isso. Pois é, aquilo ali também tá errado. A princípio, eu tô verificando... Pode ir lá, ô Pedrinho. A princípio, eu tô verificando qual das 2 facções eu vou pacificar. Eu não vou falar pra eles. Aliás, eu vou falar, dessa vez eu vou falar pra vocês antecipadamente qual vai ser. Por quê? Não adianta eu manter a minha estratégia de deixar pra contar pra vocês no fim e um ou outro colocar lá no verdinho. Pra quem não sabe, no verdinho tem gente que já foi do EB, entendeu? Tem gente que é infiltrado. Então não dá pra colocar informações lá. Desde o início eu falei que o verdinho não era uma boa ideia, porém, pra trocar uma ideia, pra ficar brincando ali um com o outro, por mim, tá de boa. Mas eu evito bastante colocar avisos lá. É isso que eu ia te perguntar, Milena. Desculpa ter deixado você esperando aí. Tenho a impressão que em alguma outra situação eu matei o Arthur Califa aqui, antes dele ser do EB. Tu nunca invadiu aqui não, Arthur? O Vitor já invadiu. Comeu bala até ele querer ser do EB. Eu nunca invadi aqui não, só se eu fosse doido. Bicho, é assim, né? Não sei se isso serve de... Não sei se serve de incentivo pra vocês. Mas quando alguém sai do EB, eu sou um pouquinho ansioso, tá ligado? Tipo assim, eu costumo não esperar o pessoal fazer a prova. Aí às vezes eu vejo só o desempenho do cara ali, o cara trabalha bem, não fica enchendo meu saco, entendeu? Aí, quando quando o cara faz essas coisas aí, eu acabo promovendo o cara cedo demais às vezes, entendeu? Como já aconteceu aqui do cara esfregar na minha cara que eu promovi ele cedo demais e ele não sabia de nada. O cara já era tenente e ele não sabia de coisa básica, pô. Por isso que agora eu tô sendo um pouco mais exigente com vocês, tô deixando o pessoal fazer a prova, só promovo depois. E quando foi isso aí? Posso falar? Pode responder. No momento de serviço eu estava no leilão de carros. Só que eu estava no leilão de carros, aí por isso que eu fui rebaixado. Eu era major, aí eu virei tenente. Aí desculpa por eu estar no leilão de Ele foi carros. rebaixado. Desculpe. Mas vou Ele trabalhar. foi rebaixado. questão de ser farda. Não, foi porque foi chamado até o último aviso. Ah, tá. Desculpe, senhor Luiz. Tá. Pessoal, vocês vão me desculpando aí, tá? Quando vocês abrem o VoIP sem colocar o PPF, eu fico em ponto de ter um infarto aqui, tá?
porque às vezes eu tô querendo falar uma coisa importante e para quem já faz reunião comigo sabe que se eu me atrapalhar com tanto contexto quanto com alguém no VoIP, eu não consigo mais lembrar o que eu ia falar, entendeu? Eu acabo perdendo assim, como é que eu posso dizer, o contexto, né, do planejamento que eu quero fazer ali, isso, o raciocínio. Tu queria falar, era Vitor? Não, tô falando que assim, quando alguém atrapalha, a pessoa esquece o que ia falar, foge da mente. Ah, entendi. E é porque assim, às vezes o VoIP, ele, quando a pessoa não coloca PPF e todo mundo fala ao mesmo tempo, vira aquele zaralho, né, pô, fica aquela bagunça. Aí é fogo, né? Muito complicado isso, pô. Por isso que eu jogo melhor, eu, eu faço a vida melhor aqui quando tá assim, ó, no silêncio, quando tá todo mundo, cada um falando de uma vez. Eu sei que eu falo mais, mas se vocês quiserem falar, coloca o PPF e eu fico calado e vocês falam. Pode ir. Tem acontecido uma falha, senhores, aqui, senhores que são oficiais, os senhores estão deixando de olhar a rádio. Às vezes eu chamo mais de uma vez e o cara não responde, mesmo estando online. Então, o que que eu vou pedir para vocês? Eu sei que vocês também têm coisa em Nárnia para fazer. Então, se por acaso vocês estiverem fazendo alguma coisa, informa que vai fazer alguma coisa em Nárnia e vai pro refeitório. Porque se eu não tiver aqui, quem é aquele doido ali? Viram aí a diferença? Vai Viu a todos diferença não, né? Tá todo mundo prestando atenção no que eu tô falando e não tá olhando o negocinho que aparece aqui que não pode falar mais o nome. Assim, aqui a gente tem que ser mesmo, não pode falar não, Zay. Aqui tem que ser de fato um olho no padre e outro na missa, entendeu? De fato mesmo, vocês têm que prestar atenção. Tá fazendo alguma coisa em Nárnia, vocês informem no barra F. Chama um coronel, sei lá, faz alguma coisa, mas dá um jeito de informar, porque quando eu chegar, ou qualquer outro coronel chegar e chamar vocês, tem alguém ciente do que está acontecendo, entendeu? É sempre bom vocês informarem para principalmente a gente não achar que vocês estão cagando para alguma ordem. Invasão do exército aí, ó. Invasão do exército? Invasão do exército não. Um membro aí, branco aí no mapa aí. Morto, tá morto esse cara aí. Perdão, desculpa aí. Aí, tem alguém na P1? Pergunta se tá tudo bem com ela lá, ó. Tô vendo dois caras brancos lá, ó, dois pontos brancos. Vamos dividir, né, pessoal? Tem muita gente aqui no C2. Dá uma parada aí que eu vou dividir vocês. Acho que eu vou botar o John Kennedy de privado. É, mano, tem hora que me falta. Tem hora que me falta paciência de um jeito, bicho. Na moral, viu? Limpou os ouvidos, foi, Jota? À vontade. Ô, Leonardo, quem é o responsável da base agora? Cara, eu vou acabar com esse responsável da base. Sabe por quê?
Toda vez que eu saio, quando eu volto é outro. Eu acho que eu vou acabar com esse negócio aí e os coronéis vão ter que se virar nos 30 aí. Porque antes, quando era só... Eu poderia deixar só os tenentes e deixar só os major. Deixar só os major tomando conta de tudo, entendeu? Todos os QTH e tal. Só que chega um certo momento que quando você procura os caras no ponto crítico do batalhão, que é o cofre 2 e o cofre 1, o cara tá lá na P1 conversando, pô. Claro, não é proibido conversar, mas seria o caso conversar aqui, ó, onde precisa, entendeu? Mas se deixar, velho, vai todo mundo lá pro muro da P1, ou então vai lá pra aquele cantinho ali, o outro quer namorar em cima da torre. Pô, sacanagem, hein? Pessoal, bate uma foto, por favor, do que eu escrevi aí. Cadê o Vitor? Vitor, cadê Vitor? Aqui na minha frente. Faz uma foto disso aí que eu escrevi e joga lá no DC, por gentileza. Cadê? Cadê a Oi, Ivy? senhores. Salvar aquele homem? Boa Salvar? noite. Boa noite, seu Luiz. Ixi, eu acho que eu tô surda. Ah, agora eu posso? Posso chamar de vô agora? Pode, que agora eu não posso mais brigar contigo. Não, Gil, cara de família não pode invadir aqui não, deixa ele ir lá pro HP. Certo. Eu chamei o ADM aqui, mas ele não viu não, eu acho. Beleza. Boa noite pra vocês, bom RP. Boa Pro senhor noite, também, igualmente, vô. RP. Já tá falando morto. Isso aí quer ser E banido mesmo. falando morto, vocês nem podem salvar, ó. Vocês não Pois fazem é. isso não, hein. Me dá a viatura.
A ideia, senhor Leonardo. Senhor Leonardo. Senhor Leonardo. Tamo. A ideia de Positivo. deixar o tenente responsável pelo cofre é boa também, porque quando apita CF, o major vai tudo. Aí vai alguns tenentes. Aí o tenente que ficar responsável fica com o resto do pessoal, entendeu? Assim, o coronel só vai ficar aqui pra tá orientando e supervisionando, né? Senhor Leonardo, só queria falar que eu tava falando com o senhor Victor, tá bom? Sobre ajudar pra eu virar major, entendeu? Só tava conversando com ele. Sim, senhor, obrigado. Na ponte hoje, seu Leonardo. Na último CF agora que a gente tentou passar, tomaram foi um pau. Nós com pouco contingente. Nós só tinha o quê? Uns 6 ali, 7 pessoas do EB. A maioria tava no P1. Tava falando, disse que a atualização que vinha, a máfia vai poder pegar carregamento. Se poder mesmo, meu filho, vai ser uma doideira da pé. Senhor, pode me passar o que foi que aconteceu? Aconteceu algo importante? Eu posso ir no refeitório? Obrigado, senhor, obrigado. Porque máfia é muita gente, velho. No plantão é quase 40 cabeças. Imagina pra pegar um carregamento.
ele que morreu, foi no último carregamento que teve ontem. Eu acho que foi ele que tava ali, perto do leilão. Dá licença, Léo, rapidinho. Manda o Alex junto com alguns militares lá pro cofre 1. Tem muita gente aqui. Senhor Leonardo, tem como o senhor explicar para a Sueli porque eu virei tenente? Ela tá querendo saber porque eu decidi patente. Eu não vou aplicar, eu não vou. Sim, senhor, eu só queria que o senhor explicasse para a Suelen porque eu decidi patente, por favor. Que ela tá querendo saber. Peraí, gente, peraí. Matheus Silva. Matheus Luz. Vem aqui comigo um pouquinho. Os privados vão fazer prova, o Leonardo. Licença. O senhor poderia falar com a Suelen porque... Antes de abrir o VoIP, coloca PPF no chat. O coronel tava falando e você não falou, entendeu? Tem que esperar ele terminar para depois você falar. Fala agora o que você quer dizer. Sim, senhor, desculpa. Tem como o senhor falar com a Suelen porque eu decidi patente porque ela tá querendo saber. Só isso mesmo, por favor. Ele tá em observação, Sueli. Até o psicólogo Vitor aprovar ele no psicotécnico de novo. Ô Vitor, falar nisso, tu fez a instrução hoje com os tenentes e sargento privado? Não, vou fazer amanhã, porque amanhã aqui deve encher, né? Hoje aqui o contingente tava abaixo na hora que eu fui fazer. Só que tem que ficar ligado que amanhã pode ser aquela invasão dos verdes, tá? Porque tinha sido remarcada, entendeu? Entendi, mas aqui dentro da base mesmo, dentro do refeitório, ligeirinho. Tenta fazer logo cedo. Cadê o Brian? Vou avisar lá o pessoal pra eles entrar. Tá aí tu passa aquelas orientações de armamento na rua, conduta ali na ponte, pra não ficar atirando em civil, entendeu? O pessoal da P1 só atirar se o cara pular, não apontar a arma ali na frente, só se for necessário, essas coisas. Também tem Enfim, senhores, para quem chegou agora, os major que chegaram agora, eu encerrei a função de major do dia, tá? Não tem mais
o responsável pela base são os coronéis agora. Porque tem dia que vocês estão aqui, aí vocês precisam sair, aí tem que ficar passando de um pro outro, entendeu? E às vezes o cara não se empenha tanto quanto os outros. Pode ir, pode ir, pode ir. Eita, saindo todo mundo daqui mesmo. Ó, fica ligado, hein? Olha lá os major. Os major vão. Eu vou ficar aqui pra ajudar. Pera aí, Zay, já. Vou ficar aqui pra ajudar. Senhor Leonardo, vou ficar aqui pra ajudar no C2. Senhor Leonardo, só pra... eu tô no comando da C2, mas se for o Michael que ficar na C2, tudo. Tranquilo, senhor Leonardo, tranquilo. Só queria falar mesmo, pro senhor saber. Tranquilo. Sim, senhor. Positivo, sim, senhor. Nesse posto, senhores.